Olá, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Hoje o nosso tema é Regiões do Brasil. Professora Ana Cristina. Bom dia! Vamos começar mais uma manhã de estudo. A Tianinha está toda animada, porque hoje é quinta-feira, dia do nosso componente curricular de Geografia. Quem lembra da aula passada de Geografia? Alguém arrisca aí adivinhar qual foi o nosso conteúdo, lembrar? Então, gente, na aula passada, a gente viu o conteúdo sobre a divisão do território brasileiro, que o Brasil, ele foi dividido em 26 unidades federativas e um distrito federal. Dessa divisão, como ficou muito grande, né, que o Brasil é o quinto maior país em extensão de terras, então ficou muito grande e precisou ter uma segunda divisão, formando as nossas regiões. Quais são as regiões, hein, Tianinha? Vocês lembram? Nós temos 5 regiões no Brasil. Vamos lá, arriscar o primeiro. Qual é a primeira? Nossa região. Vocês estão lembrados da atividadezinha do mapa ou não? Então, a nossa primeira região é a região norte, onde está o nosso Rio São Francisco, a nossa Mata Atlântica, né? A nossa floresta, o pulmão do mundo. Então, tem a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Como foi dividido essas regiões? Quais critérios foram usados? Vocês lembram? Eu expliquei também isso na aula passada. Vamos ver quem é que lembra. Esses territórios, eles são divididos tendo como relevância o que cada cidade tem, as suas características, o modo de vestir, a população, as festas, a cultura, o turismo, o lazer. Então, vão agregando valores e foram feitas essas divisões do nosso território, formando aí as nossas 5 regiões. Mas hoje eu gostaria de pedir que cada criança pegasse o seu livro de geografia, nosso PNLD, abrisse, como a Tianinha vai fazer agora com o dela, na página 10, para que a gente pudesse, juntos, estar realizando aí uma leitura coletiva. Vamos lá? Vou dar aqui um tempinho para que vocês possam estar aí na mochila, lá no cantinho de estudos, organizar aí o seu livrinho e abrir na página 10. Já deu tempo? Pegar esse material, abrir na página 10. A Tianinha já tá aqui com o dela, ó, no ponto. Vamos lá? Podemos iniciar nossa leitura coletiva. Gostaria de pedir ao papai, à mamãe ou ao repetidor que estiver aí pertinho de você, que lhe oriente a partir de agora, está lendo igual comigo a leitura da página 10 e da página 11. Nós não vamos iniciar com a atividade só será depois. Nós vamos ler os parágrafos que falam sobre território e região da página 10 e depois nós vamos dar sequência na página 11 com as regiões do Brasil. Só depois a gente fala sobre as atividades do dia. Podemos começar? Já deu tempo todo mundo abrir seu livrinho? Então vamos lá. Na página 10, nós vamos começar com a leitura coletiva. A Tianinha lê daqui e você acompanha daí com o seu livro. Vamos iniciar. Territórios
e regiões. É muito comum dividir o território de um país em regiões. A regionalização é feita com base na escolha de critérios que permitem agrupar áreas com características semelhantes. Os critérios de regionalização podem se apoiar em vários aspectos naturais, culturais, históricos, econômicos e etc. Isso significa que o mesmo território pode ser regionalizado de diferentes maneiras, dependendo dos critérios utilizados. Regionalizar é importante, por exemplo, para a realização de pesquisas que permitem entender as características de cada região de um país. Conhecendo melhor a realização de um país, seus governantes podem administrá-lo com mais eficiência. Vamos agora para a página 11. Enquanto você vira aí seu material, a Tianinha gostaria de explicar aqui só um pouquinho sobre essa questão da regionalização, os critérios que foram utilizados aqui, né, como os critérios naturais, culturais, históricos e econômicos. Com base nessas pesquisas, o Instituto do IBGE, ele separa quais cidades, quais municípios, né, estão se adequando naquele padrão de critérios. E depois faz a seleção e faz a agrupação, né, onde foi dividido por conta das semelhanças de cada território. Vamos lá para a página 11. Todo mundo pegou aí, virou o livrinho, vamos lá. As regiões do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, órgão que realiza pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil, divide oficialmente o território brasileiro em 5 grandes regiões. São elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O IBGE se baseou principalmente em semelhanças econômicas e sociais entre as unidades federativas brasileiras, os 26 estados e o Distrito Federal, para agrupá-las nessas 5 regiões. Para conhecê-las, observe o mapa a seguir. Então, nós temos aí o mapa com a divisão política, onde apresenta, dividido por cores, as regiões do Brasil. Na cor verde, nós temos aí a nossa primeira região, região norte. Na cor azul, nós temos a região nordeste, a segunda região. De lilás, nós temos a região centro-oeste, é a terceira. De rosa, nós temos a região sudeste. E por fim, na cor laranja, a última região, a região sul. Agora vamos apresentar por parte. A região norte, ela é composta por 7 estados, ou 7 unidades federativas. Quais são esses estados que compõem a região norte? São eles. Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Amazônia, totalizando 7 estados ou 7 unidades federativas. A nossa segunda região, a região nordeste, por sinal, aqui tem o maior número de estados. Então, a região nordeste, ela é composta por 9 estados. Quais são eles? Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, totalizando aí
9 unidades federativas. E é nesta região onde a gente mora, né, no estado do Ceará. Como é que eu poderia dizer? Nós somos da América do Sul, do país chamado Brasil, da região Nordeste, do estado do Ceará e na cidade de Marco. Região Centro-Oeste é a região que fica mais ou menos no centro, né, da nossa América do Sul. Ela tem 3 unidades federativas, que são elas: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E na região Centro-Oeste está localizado o Distrito Federal. A região Sudeste é composta por 4 unidades federativas: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E a nossa última região, a região Sul, é composta por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Finalizando aí as nossas regiões e mostrando novamente o mapa completo. Agora sim, vamos falar aqui um pouquinho sobre as atividades de hoje. Na página 10, você vai ver aí um estado que fez um estudo baseado no IBGE sobre as cidades turísticas do estado do Espírito Santo. Então, com base nessa informação, você vai estar respondendo no seu livro a questão de número 1 da página 10. E depois você responderá a questão de número 2 na página 11. E para que esse conteúdo ele fique bem claro, eu vou colocar aqui na sequência um vídeo que explora as regiões e que você poderá observar quais foram os critérios que foram usados pelo IBGE para fazer essa divisão oficial. Após você assistir esse vídeo, abaixo eu estarei colocando a atividade no livro e a atividade que será realizada no nosso caderno. Beijinhos e bons estudos. As regiões do Brasil: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Olá, estudante! Neste resumo falaremos sobre a divisão regional do Brasil, porém, não trataremos sobre o processo de formação do território regional, porque já falamos sobre esse assunto em outra aula. Como vimos no resumo sobre a formação do território brasileiro, o Brasil possui uma extensão territorial de mais de 8.500.000 km², sendo o 5º maior país do mundo. Por isso, a sua divisão territorial teve de considerar diversos aspectos, tais como a cultura, a fauna, a flora, a vegetação, o relevo e tantos outros. Hoje, o Brasil se divide em 5 regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é composta pelos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, onde fica a capital do país, Brasília. Essa região possui um território de 1.606.371,5 km² de área, com uma população aproximada de 13 milhões de habitantes, sendo 35% desse total composto por imigrantes.
A região Centro-Oeste teve um considerável aumento populacional, especialmente na década de 60, quando houve a construção de Brasília, e com a implantação de rodovias e construções, a migração se intensificou na região. Porém, mesmo com esse aumento populacional, o Centro-Oeste ainda é a região com menor quantidade de habitantes do país. As principais atividades econômicas da região compreendem a agricultura, por meio da produção de grãos, e a pecuária, através da criação de bovinos. Inclusive, a região possui o maior rebanho de gado do Brasil. Nordeste. A região Nordeste é composta pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Seu território totaliza 1.555.257 km² de área, onde se distribuem cerca de 53 milhões de habitantes, sendo considerada a segunda região mais populosa do Brasil. No interior da região, predomina o clima semiárido. Por isso, muitas secas ocorrem nessa parte do Nordeste, o que resulta na migração de pessoas e faz com que as regiões litorâneas, que são menos secas, fiquem mais populosas. As atividades econômicas da região Nordeste são bem diversificadas. O litoral nordestino possui uma fonte de atividade turística muito rica, e no interior da região tem se intensificado o desenvolvimento industrial e também a agricultura, por meio do uso da irrigação e da correção do solo, que tem permitido o cultivo de frutas e grãos. Norte. A região Norte abrange os estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins, em um território de 3.853.327,7 km² de área, com uma população aproximada de 15 milhões de habitantes, em sua maioria descendentes de povos indígenas, o que explica a forte presença dos costumes indígenas. A festa anual do Boi de Parintins, por exemplo, realizado no município de Parintins, no Amazonas, detém diversos elementos das tradições e também da religião indígena. A presença da floresta amazônica também caracteriza a região norte, que ocupa 80% de toda a sua área, o que, por sua vez, é determinante para a imensa variedade de fauna, flora e também pela presença de rios muito volumosos. Dentre as principais atividades econômicas da região, podemos destacar a pesca, o extrativismo mineral, principalmente em grande escala, como o de ferro, realizado na Serra dos Carajás, no Pará, e o de manganês, na Serra do Navio, no Amapá. E também o extrativismo vegetal, tais como a extração do castanheiro do Pará e também da seringueira. Sudeste. A região Sudeste também se destaca na extração de minerais, tais como o ferro, manganês, bauxita e ouro, que ocorre principalmente no estado de Minas Gerais. No Sudeste estão localizados os maiores centros urbanos do país, com destaque para as 3 maiores capitais, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, o que justifica o fato de 90% da população da região Sudeste ser urbana, ou seja, a cada 10 pessoas, 9 moram em cidades.
Sul. A região Sul, por sua vez, abrange os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, em um território de 576.409,5 km² de área, onde se distribui uma população de aproximadamente 28 milhões de habitantes. A economia da região é bem diversificada, com destaque para as atividades agrárias, como o cultivo de uva, maçã, pêssego, trigo e aveia, que é beneficiado pelo solo fértil e também pelo clima frio local. A pecuária também se destaca com a criação de suínos, sendo que Santa Catarina é a maior produtora do Brasil. Além disso, os setores da tecnologia e indústria também contribuem fortemente para a economia da região.